Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ira do Senhor contra a religiosidade. Esse é um tema muito importante, porque o Senhor, Ele quer que a gente realmente seja filhos dEle, que a gente tenha um relacionamento com Ele, que a gente se dedique na nossa oração, que a gente se dedique na prática da obediência à palavra, e não que nós sejamos meros religiosos, e não que a gente cumpra ritos religiosos, mas Ele quer que realmente a gente se dedique numa vida com Ele, obedeça a Ele em todos os momentos. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica no vídeo de hoje vai se passar no livro de Amós, no capítulo 5, a partir do versículo 21, que diz assim: Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes. Não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicote, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então a gente percebe aqui o objeto da abominação de Deus. A gente sabe que Deus ele é a favor da comunhão dos seus filhos, ele é o nosso bom pastor, nós somos rebanho dele, as ovelhas do rebanho dele, mas nós sabemos que Deus ele abomina, ele detesta a religiosidade. A gente vê até os fariseus quando Jesus ele está ali ensinando no templo, quando Jesus está curando, fazendo milagres. A gente percebe que em todo momento os fariseus, os escribas, eles eram contra Jesus. Por quê? Porque eles estavam na religiosidade deles. E eles achavam que eles iam para o céu. Eles achavam que eles estavam sendo totalmente aprovados por Deus. O Senhor não quer que a gente vista uma capa de religiosidade e se esconda atrás dela, como Judas, né? Judas, ele era um dos 12, mas ele não tinha um coração para Deus. Ele era o filho da iniquidade, né? Ele era aquele que levantou ali a sua mão, a sua intenção, o seu calcanhar contra o mestre. Ele vendeu Jesus. E se a gente olhasse Judas sem saber que ele ia vender Jesus, a gente ia pensar assim, nossa, que homem que tem uma amizade com Cristo, ele foi um dos escolhidos, ele foi aquele que Cristo escolheu para estar junto, então com certeza ele vai para o céu. Mas não, porque o Senhor já conhecia a intenção do coração. Ninguém engana Deus. Ninguém engana o Senhor Deus porque Ele conhece cada intenção do coração. Ele sabe por que nós estamos fazendo as coisas, Ele sabe quais são os motivos e Ele conhece tudo e Ele sabe de tudo. Então Deus não tem prazer no ajuntamento de pecadores que não querem se arrepender. Quando nós somos sim pecadores, mas nós estamos ali com o nosso coração contrito, quando nós estamos ali com o nosso coração perante Ele em arrependimento, Ele sim tem alegria, porque Ele quer nos perdoar e Ele quer nos tratar para que nós não continuemos no erro. Mas quando nós estamos ali nesse ajuntamento, e aí vem a correção, vem ali a palavra de Deus, mas nós achamos que não, que na nossa vida tá tudo bom, que a gente não precisa mudar nada, que tá tudo sob controle. O Senhor, Ele rejeita esse culto, o Senhor rejeita essas pessoas, porque o Senhor fala, eu rejeito o soberbo, mas eu dou graça ao humilde. Então nós precisamos sim querer ser transformados. O Senhor odeia a hipocrisia e a perversidade, como Ele mesmo falava várias vezes para os fariseus. Vocês fazem longas orações para justificar o roubo que vocês fazem na casa das viúvas. Ou seja, os fariseus, até as ofertas deles, os dízimos, aquilo que eles apresentavam perante Deus, era tudo aquilo que sobrava para eles. Então, até quando eles jejuavam, era só para mostrar para os outros, era para aparentar, é para eles terem aquela falsa modéstia, sabe? E o Senhor rejeita isso, porque o Senhor conhecia o coração deles, que eles queriam ser mais santos que os outros, mas na verdade eles eram os mais hipócritas, os mais perversos. As nossas festas solenes, os nossos ajuntamentos devem sempre visar a honra e a glória de Deus. Devem visar, sim, uma alegria que vem da presença de Deus. Mas
essas festas, se elas têm um motivo delas deturpado para mostrar para alguém, para aparentar, ou por uma religiosidade, por um costume, motivos totalmente contrários à palavra, elas só trazem a ira divina, elas só trazem o juízo e a condenação. Porque o Senhor quer que a gente tenha intenções puras. Quando o Senhor fala, né, sobre Davi, que ele achou em Davi um homem segundo o coração dele. Nós precisamos querer ser pessoas assim, que são segundo o coração de Deus. Nós não podemos nos conformar com esse século. Muitas vezes a gente fala, né, da palavra, a gente fala ali da condenação, e pode até surgir esses pensamentos no coração de alguns. Nossa, mas e o mundo, né? Não, mas o mundo não está tendo essa condenação. Ainda não. A gente sabe que existe um dia preparado para o acerto de contas. E esse acerto de contas vai durar a eternidade. A gente sabe que a condenação vai vir sobre os infiéis, sobre os injustos, sobre aqueles que o Senhor já falou aquilo que eles precisam mudar, mas eles são duros de coração e rejeitam a palavra. Então a gente percebe aqui que essa ira divina nos serve de alerta, para que a gente não venha despertar o furor do Senhor. Porque, como a palavra mesmo fala, dura coisa cair nas mãos de Deus, porque Deus ele dá ali com justiça, o homem não, por isso que ele fala pra gente não se vingar, porque ele vai vir na medida certa. E a gente percebe também a ineficácia dos sacrifícios de tolos, quando o versículo diz: e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Então, quando o Senhor ele fala dessa rejeição, quando ele fala aqui dessa ineficácia desses sacrifícios de tolos, é porque eles ofereciam sacrifícios, mas eles não queriam mudança. Muitas pessoas pensam que a quantidade de sacrifícios é que faz o milagre acontecer, né? Mas não é bem assim, porque antes do milagre ocorrer, antes da bênção chegar, o Senhor quer o nosso coração. Porque ele sabe que se ele der a bênção ali no momento errado, vira uma maldição. Então, quando na verdade o Senhor não está se agradando de sacrifícios de tolos oferecidos com intenção maligna, ele sabe que são sacrifícios interesseiros. Ele sabe que muitas vezes a pessoa vai transformar aquilo até para uma maldição, mesmo que aquilo venha das mãos dele. Porque a bênção em hora errada, ela se torna uma maldição. Então, a gente sabe que essa ineficácia desses sacrifícios é para nos mostrar que não é pelo nosso muito fazer também, né? Porque se a gente começa a colocar, eu recebi isso é porque eu fiz. E nem a salvação é assim. A gente sabe que a salvação ela é por graça. É claro que o Senhor, ele quer que a gente se dedique em obediência a ele também. Mas a gente não pode ter uma visão interesseira. Então eu só oro para Deus me dar alguma coisa. Então eu só falo de Jesus para alguém, eu só quero ganhar almas para receber algo de Deus. Não. A gente precisa examinar o nosso coração. Como a palavra mesmo fala, examinar o homem a si mesmo. Então nós precisamos nos examinar para nós não estarmos caindo nesses erros. Para os nossos sacrifícios ao Senhor, hoje nossos sacrifícios não são mais animais cevados, mas é o nosso culto, a nossa oração, a nossa leitura bíblica, tudo aquilo que a gente faz para Deus é o nosso sacrifício hoje, para que ele não seja de uma forma interesseira, mas para que ele seja, assim, oferta agradável ao Senhor. E outra coisa que a gente percebe aqui são as músicas que não passam de barulho, quando o versículo diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Ele sabia ali que até as melodias daquele povo eram melodias contaminadas. Então, aquele povo, o culto ali inteiro deles, tudo aquilo que eles faziam para Deus, as festas deles, os sacrifícios deles, as músicas deles, eram com uma intenção maligna. E hoje a gente vê essa questão do fogo estranho, né? O Senhor, ele quer um coração inteiro. O Senhor não quer dividir o nosso coração com ninguém. Ele não quer 80%, 90%, 99%. Não, ele quer inteiro. Então, até quando muitas vezes nós vamos cantar ao Senhor e vem outros pensamentos, nós precisamos manter a nossa mente fixa em Deus. Nós não podemos deixar nossa mente devagar, a gente não pode sair ali da presença do Senhor. Muito pelo contrário, a gente tem que estar ali sempre compenetrado naquilo que a gente está fazendo, né? Porque o Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, a música deve ser uma adoração a Deus e não um objeto de entretenimento. Mas o louvor com o coração maligno é objeto da ira do Senhor. A gente sabe que o louvor, né, Deus habita em meio aos louvores, mas nós precisamos sempre ter em mente que os louvores, eles são para agradar o coração de Deus e não o nosso propriamente, porque aquilo é um louvor para Ele e não para a gente. Então a gente sempre deve pensar, será que aquilo que eu tenho feito, as músicas que eu tenho entoado, será que aquilo que eu tenho feito mesmo para Deus tem sido com uma boa intenção?
Ou será que eu quero apenas me aparecer? Ou será que apenas eu quero ganhar algo de Deus, né? Então a gente percebe também aquilo que agrada a Deus. Aqui, até esse ponto, até esse versículo 23, a gente percebe aquilo que o Senhor não gosta, que o Senhor rejeita, que é objeto da ira e da justiça do Senhor, da condenação. Mas agora a gente vai ver aquilo que agrada ao Senhor. E a gente percebe isso quando o versículo diz: Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. O Senhor se agrada da justiça e do juízo. E como ele fala, né, como ribeiro perene, ou seja, como algo que não vai ter ali uma limitação, não vai ter ali um fim, não vai ser algo ali calculado em conta-gotas, né? O Senhor não quer que a nossa obediência seja pontual, no sentido assim, hoje eu obedeço a Deus nesse ponto de que eu não vou fazer aquela coisa, né, X coisa. Mas eu desobedeço em vários outros pontos. Não. Então, que a gente realmente venha cumprir aquilo que o Senhor nos manda, as ordenanças, a palavra de forma integral, né? Que a gente possa exercitar esse juízo e essa justiça. E a gente sabe que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então essa justiça não vai ser operada de forma meramente humana, mas ela vai ser operada de forma espiritual. O Senhor se agrada da justiça e do juízo. Precisamos praticar aquilo que agrada a Deus. Nós não podemos achar que a nossa justiça ela é boa, porque ela é como trapos de imundícia, mas nós devemos pedir para que Deus nos revele a sua justiça. Nós devemos pedir para que Deus nos revele a forma como nós devemos nos proceder, o que nós devemos fazer, como nós devemos orar, como nós devemos jejuar, como nós devemos clamar, como nós devemos obedecer a palavra, né? Então nós precisamos sim entender que aquilo que agrada a Deus às vezes é diferente daquilo que nos agrada. Porque, né, a gente pensa muitas vezes naquilo que é humano, que é carnal. O Senhor, ele pensa no espiritual. E outra coisa que a gente percebe também é a lembrança e o questionamento, quando o Senhor traz o passado daquele povo à tona. E a gente percebe isso quando o versículo diz: Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Deus faz uma pergunta àquele povo, para que eles se lembrassem das suas práticas enquanto estavam no deserto. Então, aqui no deserto, foi um momento que o povo ele ficou solto para pecar, vamos falar assim. Por mais que ele tinha Moisés sempre orientava o povo na palavra, segundo a vontade de Deus, o povo ainda murmurava, o povo ainda fez ali um bezerro de ouro, ele ainda pedia ali o alimento que era do gosto deles, ou seja, eles não estavam ali entendendo que aquilo era um processo. Era um momento que eles iam ter que lidar com a falta, sim, que eles iriam ter que lidar com a escassez, que eles iriam ter que exercitar a fé deles, colocar a fé deles em prática. Eles queriam tudo para ontem, eles achavam que ali o deserto ia ser um local de resort para eles, onde eles iam ficar apenas descansando. E a gente sabe que nós estamos aqui na Terra e vamos passar por momentos de deserto. Mas nós vamos também ter um momento de bonança. E tanto no momento de deserto como no momento de bonança, nós sempre precisamos manter a nossa fé firme em Deus. Nós sabemos que até o momento de bonança é para nos preparar para os momentos de guerra. É um momento sim de descanso, mas a gente não pode baixar a guarda e falar agora eu estou garantido. Não, a gente tem que sempre manter a vigilância, manter a prudência, ter discernimento. E a gente sabe também que o Senhor, ele sabe de toda a nossa vida. O Senhor, ele se lembra, como ele estava aqui lembrando aquele povo do deserto, dos ídolos que eles tiveram, da desobediência que eles tiveram. Então, nós precisamos pensar antes de fazer as coisas. A gente deve sempre praticar a palavra, mas a gente deve pensar antes de fazer qualquer coisa. Será que eu estou agradando a Deus? Será que é isso que o Senhor quer para minha vida? Será que essa é a vontade de Deus? Nós devemos pensar, mas não apenas para ficar nos questionando, mas para entregar isso em oração. Porque o Senhor mesmo quer que a gente se lance no altar dele, aos pés da cruz, e entregue todos os nossos fardos. Ele mesmo fala que era para os cansados, os sobrecarregados, os afadigados irem até ele e lançarem ali os seus fardos. E ele ia dar descanso. Então, a gente sempre precisa ter a nossa mente fixa nisso, que humanamente a gente pode não ter descanso nenhum, mas a gente tem um descanso espiritual, a gente tem uma fortaleza, um bom porto espiritual, que é Jesus. E outra coisa que a gente percebe aqui também, uma marca aqui da religiosidade é a idolatria, que é uma provocação a Deus. E isso a gente percebe quando o versículo diz: Sim, levaste o cicote, vosso rei, que vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos.
Então a gente sabe aqui que aquele povo adorava imagens de escultura. Aquele povo ali, eles não estavam compenetrados em adorar a Deus, em agradecer a Deus pelas dádivas, em agradecer porque eles eram escravos e hoje eles estavam libertos. Hoje eles estavam ali no deserto, mas eles eram o povo de Deus, eles eram ali os escolhidos de Deus. Eles estavam ali desfrutando do cumprimento da promessa que o Senhor tinha feito para Abraão e para os patriarcas. Então, eles, muito pelo contrário, eles foram adorar ídolos. A idolatria é um pecado e traz a ira de Deus sobre a vida de quem a pratica. Nos dias atuais, vemos a sociedade adorar a sua própria imagem, o dinheiro, os bens, o entretenimento e muitas outras coisas. Então, hoje a idolatria não fica só restringida à imagem de escultura, como a gente vê aqui na palavra, que aquele povo sim adorava falsos deuses, né, ídolos. Mas a gente sabe que hoje muitas vezes é a idolatria de si mesmo, é a idolatria daquilo que eu tenho e daquilo que eu possuo, é a idolatria do eu próprio, do ego. E o Senhor é totalmente contra isso, porque ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então a gente sabe que a idolatria ela é uma prática condenável perante Deus. Então o Senhor quer que, se nós estamos ali pecando, se há alguém pecando nisso, que venha ser presente perante ele, se arrependa, sabe? Sabendo que ele sim é o autor e consumador da nossa fé, que sem ele nós nada somos e nós nada podemos fazer. E a gente percebe também a explicação do juízo e da condenação, quando o versículo diz: por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Deus revela para aquele povo qual foi o motivo que fez o Senhor agir com ira, com juízo, com condenação perante eles. No caso ali foi quando eles foram ali levados para o cativeiro. Aquilo para eles teve um peso muito forte, porque eles estavam ali na terra da promessa, né, no cumprimento ali da promessa que o Senhor tinha feito. Mas quando eles pecaram, eles foram espalhados, né? Então esse foi uma condenação, uma forma de Deus tratar com aquele povo. Então, Deus, ele até nos explica porque ele está nos corrigindo, mas nós precisamos também ser sensíveis para entender aquilo que ele quer nos falar. Nós precisamos ser sensíveis para entender aquilo que ele quer nos ministrar. Nós não podemos ser levados pelas nossas emoções, pelos nossos motivos vazios e vãos, mas nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais bem atentos para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque o Senhor, ele não se agrada de uma religiosidade, mas ele se agrada de um coração contrito. A gente percebe o tanto de juízo que o Senhor fala sobre os fariseus, sobre os escribas, sobre os saduceus, mas a gente percebe que aqueles que estavam ali em pecado, mas queriam se arrepender, se arrependeram e tiveram um coração e uma vida transformada por Jesus, esses sim alcançaram misericórdia e graça, esses sim alcançaram a vida eterna. Então nós sempre precisamos manter a nossa mente fixa em Jesus e sempre falar: se Jesus me revela, se eu estou pecando em alguma coisa, se eu estou errando, se eu estou falhando, me revela naquilo que eu estou errando para mim mudar, para mim viver uma vida que te agrada, obedecer aquilo que o Senhor me ordena, fazer a tua vontade. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que realmente a gente sempre venha ser sensível à voz do Senhor e viver uma vida de comunhão, dependência e devoção a Ele todos os dias. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!